Tem mais informação? Porque o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse hoje que pediria a Israel que tomasse medidas concretas nas suas operações militares para minimizar o perigo para civis em Gaza e apelou para evitar qualquer escalada de guerra na região. Ele também garantiu que os Estados Unidos estão determinados a evitar qualquer escalada do conflito entre Israel e Hamas. A gente vai trazer, claro, todos os ingredientes que envolvem esse conflito no Oriente Médio, tentando decifrar, explicar para você, traduzir o que está nas entrelinhas. Vamos trazer mais um convidado especial, o Gilberto Perelman. Ele é brasileiro que vive em Israel há 33 anos, mora em Ramat Gan, que fica no centro do país, a 10 minutos de Tel Aviv. Gilberto, muito obrigado pela gentileza, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu estou aqui realmente para esclarecer um pouco sobre a situação que a gente tem passado por aqui. Estou disponível para vocês aqui. Perfeito, excelente. Obrigado. Gostaríamos de saber, naturalmente, qual é a situação de momento, como foram esses últimos dias. Traz esse panorama para a gente. Você e sua família continuam reclusos, protegidos em casa? Conseguiu retomar algum tipo de atividade? E quais são suas impressões desse momento do conflito? Por favor. Aqui eu moro próximo de Tel Aviv e, no caso, é o centro do país, onde a situação é mais amena entre aspas, né? Porque o país todo está sofrendo com tudo que está acontecendo, mas mais na parte do sul e na parte do norte agora, com a Hezbollah tentando também mandar mísseis. Aqui, de um modo geral, a gente tem recebido mísseis quase todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Tem dias que ontem mesmo teve 3 lançamentos de mísseis aqui para o centro, né? No caso para Tel Aviv, e na hora que toca a sirene todos nós temos que ir para o bunker, né? E aí a gente espera, né, 10 minutos, porque os antimísseis eles atuam, mas podem cair pedaços, né? Então a gente tem que ficar nos bunkers, as famílias se reúnem, né? Eu moro num prédio onde existem várias famílias, e essas famílias elas se reúnem no bunker na hora que toca a sirene, e todos nós temos que esperar. E é uma tensão, né? Porque você está no meio do dia, você está fazendo as coisas normais que você tem que fazer, e aí toca a sirene e você tem que parar tudo que você está fazendo e sair correndo. Aqui no caso de Tel Aviv, a gente tem 1 minuto e meio para poder entrar dentro do bunker, né? Então, ainda tem bastante tempo. No caso, quanto mais próximos de Gaza, o tempo se torna menor, né? Então, as pessoas têm que correr mesmo para evitar de ter qualquer problema, né? Pois é, uma situação muito difícil, extremamente delicada. Quero até aproveitar e pedir para a nossa equipe técnica para aumentar um pouco do retorno do Gilberto Perelman, que conversa com a gente ao vivo, diretamente de Ramat Gan, em Israel. São 5 horas à frente, portanto, 11h34 da noite em Israel neste momento. Gilberto, a gente vai fazer um giro de perguntas com os nossos comentaristas. Essa rodada a gente vai começar com o José Maria Trindade. Gilberto, o Estado neste momento está envolvido na guerra, né? E é um ponto alto da guerra, um momento ali chave de entrar por terra na cidade de Gaza e conquistar quadra a quadra. Mas existe alguma ação do Estado aí para proteger as pessoas, dar apoio enfim, ajudar as pessoas que estão reclusas aí em Israel? Sim, de um modo geral, aqui existe um órgão que ele é responsável por toda a segurança, né, dos habitantes do país, e eles proveram para aqueles que perderam as casas nos kibbutzim, que estavam sofrendo os ataques no dia 7, botaram todo esse pessoal em hotéis e tiraram, né, da faixa próximo da faixa de Gaza e trouxeram mais para o centro do país. É uma situação horrível, porque são pessoas que perderam suas casas, e fora que perderam suas casas, mesmo aqueles que não perderam, acabaram tendo medo de permanecer num local onde pode haver bombas e tudo, né?
O governo tem feito, tem dado suporte, né, para essas famílias, tudo. É claro que eu acho que, é difícil falar assim para quem não está aqui, mas Israel é um país que ele é totalmente voltado para a segurança máxima, né, dos habitantes, e é um dos países mais seguros, apesar de tudo, né, que vocês devem ouvir por aí, tudo. Mas Israel é muito bem preparado para a segurança. Então existe um apoio muito grande, né, para a população nesse sentido. Próxima pergunta, Cláudio Dantas, em Brasília. Muito bem, Gilberto, boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Eu queria a sua opinião sobre o fato de não termos ainda a liberação dos brasileiros que se encontram lá no sul de Gaza, pela passagem de Rafah. Ali, como vimos, né, vários estrangeiros foram liberados, mas os grupos de brasileiros ainda não. Por que será? Isso é uma pergunta meio difícil para quem vive aqui dentro de Israel, né? Porque o que acontece lá em Gaza, a gente, nos detalhes, a gente não tem muita ideia. A gente sabe que o exército está lá e está fazendo tudo que tem que fazer, mas com relação aos habitantes, principalmente os brasileiros, que eu me surpreendi que tinham até um número de brasileiros lá. Eu sei que eles estavam esperando o apoio, né, para o Brasil resgatá-los, tudo, mas eu realmente não tenho muitos elementos para te responder do que se passa com esses brasileiros em Gaza. Não sei qual é o motivo, né? Não tenho ideia. Gilberto Perelman, ele mora em Ramat Gan, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Pergunta agora de Roberto Mota. Gilberto, onde você estava no dia 7 de outubro e como é que você ficou sabendo dos ataques? Pois cada um tem sua história, né, desse dia. Eu estava dormindo, eram 6:30 da manhã e eu escutei um barulho que me parecia sirene. Eu achei estranho porque era um sábado tranquilo, todos, né, um dia de descanso aqui, como sabido e tudo. Aí eu acordei, eu vi que era sirene, e como a gente já tem experiência aqui, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a televisão, né, ligar a televisão para saber o que estava acontecendo, e na televisão já aparece todas as bombas onde estão caindo, o que está acontecendo, já estavam começando a falar nos noticiários, tudo. Foi quando eu saí correndo e fui pro bunker para entender o que estava acontecendo. Pegou assim meio a gente assim, completamente surpresa, né? E quando eu voltei do bunker após 10 minutos, aí eu continuei mesmo tentando entender. A princípio foi uma loucura, porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Só sabia-se que teve uma invasão muito grande de terroristas no sul, nos kibbutzim, nas cidades próximas, né, de Gaza, mas ninguém sabia o número de terroristas. Pegou meio de sopetão completamente. Foi um ataque surpresa mesmo, que deixou todo mundo assim atordoado. Demorei um tempo ainda para entender o que estava acontecendo, e devagarzinho a gente foi, mesmo aqui nas notícias, aqui ao vivo, os repórteres conversando com as pessoas dentro do bunker, e as pessoas pedindo ajuda para a emissora, para mandar o exército, para mandar a polícia, para mandar seja o que for, né? Quer dizer, eles utilizaram até o pessoal que estava dentro dos bunkers, nos kibbutzim, presos, né? Pedindo para que ajuda para os repórteres, para avisarem o exército, a polícia, para virem ajudar lá. Quer dizer, foi uma loucura, né? Foi momentos de tensão absurda, né? E devagarzinho a gente foi entendendo que a proporção da história era uma coisa que nunca aconteceu aqui em Israel, né? Eu moro aqui, como vocês falaram, eu moro há 33 anos, já passei por algumas guerras, mas o que aconteceu aqui foi uma coisa que não existe palavras para descrever esse ato. Eu nem falo de terrorismo, isso daí é uma coisa que é insana.
É uma coisa que não tem palavras para descrever o que foi feito dessas pessoas. As pessoas entraram, esses terroristas entraram, mataram qualquer pessoa que eles viram na frente, famílias inteiras, pai na frente de filho, filho na frente de pai, degolaram crianças, botaram crianças dentro do forno, queimaram as pessoas vivas. Quer dizer, foi uma atrocidade que não é humana. Quer dizer, não sei que tipo de animal faria uma coisa dessa, nem na natureza tem uma coisa dessa. Quer dizer, foi uma coisa horrível, horrível. Até hoje a gente está com um trauma muito grande do que tudo que está acontecendo, do que aconteceu, principalmente no dia 7, que se tornou um dia muito triste para nós todos que estamos aqui, eu acho que para o mundo inteiro, né? Isso aconteceu em Israel, mas infelizmente é uma coisa que, Deus me livre, pode acontecer em qualquer parte do mundo, né? E a gente tem que ficar com os olhos bem abertos aí para que isso não volte a acontecer. Nós, como os judeus, a gente nunca podia imaginar que ia ter uma coisa parecida como o Holocausto que foi. Eu acho que foi pior ainda dessa vez. Pois é, Gilberto... Não dá para comparar, né? Mas é uma coisa que deixou a gente atordoado, completamente. Pois é, a gente tem vários outros compromissos, mas eu quero agradecer muito a participação do Gilberto Perelman. Dá tempo de mais uma última questão, viu, Gilberto? Quem fará é o Cristiano Beraldo. Peço só objetividade na resposta, por gentileza. Você, Beraldo. Gilberto, boa noite. Boa como noite. É que está existe algum esforço de reconstrução daquilo que foi destruído em Israel? Como é que está hoje a dinâmica da convivência com as marcas do 7 de outubro? Existem planos de reconstruir toda aquela parte onde foi demolida e foi queimada, claro, mas agora Israel está completamente em focos em relação à guerra. A gente está determinado a acabar com o Hamas mesmo. E todos os esforços estão sendo feitos em função disso. A reconstrução haverá com certeza, e acredito que vai demorar um pouco, mas em breve essas pessoas vão poder, se Deus quiser, voltar para as casas delas e tudo vai ser reconstruído e reformado, com certeza. Gilberto Perelman, a gente quer agradecer demais pela participação, desejamos que você fique em segurança e certamente voltaremos a conversar em breve, tomara que em uma outra situação, um momento mais tranquilo. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado a vocês por terem tido esse tempo comigo e poder esclarecer algumas coisinhas. Muito obrigado, espero que isso termine logo para a gente poder falar de coisas boas. Ok, um grande abraço, até a próxima.